Olá, boa segunda, sejam bem-vindos. Vou dar aqui um tempinho para as pessoas irem entrando, para a Fabiana também entrar. Vamos ver para o Instagram e avisando as pessoas. Segundo eles estão começando a informar as pessoas. Sejam bem-vindos. Olá, Fabiana. Fabiana entrou. Olá, Luan. Já vou incluir aqui Fabiana. Olá, Paula. Olá, tudo bom? Tudo? Bom dia. Bom dia. Fez um super zoom agora em você. Não sei Fez? se fez. Tá Mas tá aparecendo bom. meu rosto grande assim ou tá bom? É, não, tá um rostão, mas tá bom. E, Não tá ruim, gente, não. pra mim tá normal. É? Tô até me Assim tá afastando melhor. um pouco. Senão você fica muito cortada, você vai ficar aparecendo essa parte. Não, então tá. Vou ficar aqui de longe. É, não sei o que exatamente aconteceu. Coisas de Instagram. E essa live apareceu pra mim como um vídeo ao vivo que você me enviou diferente. Nunca tinha aparecido assim. É? Não, eu É. mandei agora qual é o nome? Pelo direct. Aí eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas vamos ver se ele aos poucos vai entregando para as pessoas serem convidadas a participar. Mas é uma Mas live, você não é entrou uma como coisa do bom. live. É, como Você ao entrou como vivo, ao porque vivo. aparece como ao Tá. vivo. É. Sim. Coisas que o Instagram vai o tempo todo mudando, né? Reformulando e É. a gente vai se A gente vai adaptando e só tá tudo certo. descobrindo na hora. Exatamente. Então, bem-vinda. Boa Obrigada, segunda-feira Paula. para você. É, eu não sei quem conhece a Fabiana, imagino que muita gente já conhece a Fabiana. É, essa ideia surgiu a partir lá do, né, que eu abri o textinho. Algumas pessoas mandaram algumas dicas, ela mandou uma proposta de fazermos juntos, até porque a Fabiana ela traz um trabalho diferente, que eu realmente acho bem diferente e eu acho que faltava um pouco isso, né? Tem uma das falas que ela coloca é a coisa do quanto o psicólogo vai deixando de lado um espaço que deveria ser nosso, né? Que é Sim. essa orientação parental, já que nós estudamos pelo menos desde o segundo período da faculdade, não vou dizer primeiro, mas o segundo período de faculdade, a gente já está lá estudando desenvolvimento infantil, como que as coisas acontecem, passo a passo desse desenvolvimento. E realmente, quando a gente se torna mãe, eu sei que você também se tornou mãe há pouco tempo, né? Perto da idade que temos, assim, há pouco tempo você é mãe também. E é realmente assustador. O que às vezes circula no meio digital a respeito do desenvolvimento infantil, de preocupações que mães deveriam ter ou deveriam fazer, como educar um filho, etc., sem ser dado por um educador, uma pessoa que de fato está estudando sobre aquilo, ou emocionalmente, sem realmente ser um psicólogo falando sobre isso, alguém que realmente estude. Então, são algumas vezes mães que se tornaram mães e aí aprenderam com o próprio filho e consideram aquele aprendizado com o próprio filho algo para todas as crianças e que não é bem assim, né? Então, Sim.
Eu acho que é um trabalho fantástico que você está trazendo, então vou abrir espaço para você falar um pouco e para a gente poder pontuar um pouco o que seria diferente de uma terapia de família, por exemplo, para uma orientação parental. E aí eu queria só compartilhar uma coisa, já que eu falei sobre isso de rede social, compartilhar uma coisa que aconteceu comigo quando eu me tornei mãe, porque necessariamente quando a gente se torna mãe, a gente, principalmente o primeiro filho, a gente se sente muito sozinha. Mesmo que tenha uma rede, né? Mesmo que minha mãe me ajudou, meu marido, nossa, paizão. E só que quando eu me vi no meio daquele meio, tanta coisa dessa, assim, você e o bebê, a amamentação, que eu me via sozinha, assim, a sensação que eu tinha assim, cadê todo mundo, né? Aonde foi parar todo mundo? Eu me lembro de eu ficar, às vezes, sei lá, um tempo, não sei quanto tempo exatamente, talvez uma meia hora ninando meu filho, que ele demorava um pouco para dormir. E eu olhando pela janela dele, e aqui eu vejo a via enorme, né? Assim, tem é uma autoestrada aqui. Então, quando eu olhava para aquela rua e via aqueles bandos de carro passando, eu só pensava assim, cara, eu tô sozinha mesmo. Porque tá todo mundo com a vida normal. Olha lá quanto carro, trânsito, moto, acidente. E eu aqui presa dentro desse quarto, né? Então, assim... E aí uma amiga minha me sugeriu entrar num grupo de Instagram não, de Facebook, da outra rede. Aham. E me convidou a entrar falando assim, não, vamos, porque aí são várias puérperas, e você vai poder ver coisas e elas narram, e aí você pode ajudar uma mãe, outra mãe te ajudar. Eu não aguentei mais do que 15 dias ali dentro, que eu falei assim, eu tô começando a piorar. Não tá Aham. legal. Aham. Né, assim, porque é uma ansiedade em cima de outra ansiedade, em cima de outra ansiedade, aquele bando de mãe trocando ansiedades. E eu comecei, e um bando de outras pessoas que não são profissionais dando seus pitacos a respeito do assunto, que só piorava a situação, porque eu escutei falar, eu já li muito a respeito do assunto na internet, eu vi não sei o que, e eu ficava assim, gente, não, para. Né, assim, a minha relação aqui com meu filho tá tudo bem, a amamentação tá correndo bem, eu já tô criando neurose em cima dessa amamentação, onde não precisava ter, porque eu tô olhando aqui esse grupo. E aí eu saía, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu fico me questionando quantas tantas mães ficam nesses grupos ou escutam dessa forma, sem de fato buscar alguém que possa ajudar, né? E essa ansiedade aumentando. Então, vou agora largar para você falar um pouco sobre esse trabalho. Bem-vinda. Sim. Obrigada, Paulo. Então, para quem não me conhece aí, eu sou Fabiana Brando, né? Tenho desenvolvido um trabalho eu acho que assim, são poucas as pessoas hoje que se intitulam, né, orientadores parentais. Eu acho que esse é um lugar que a gente pode, que a gente deve estar fazendo um bom trabalho. E falando um pouquinho desse caminho, né, em 1913, mais ou menos, Adler, que é o psicólogo em que a disciplina positiva baseia todo o seu trabalho, toda a sua estratégia, ele já falava sobre educação parental. Ele já falava sobre a importância, né, de orientar pais, ele falava muito com foco nas instituições, né, mas já se falava sobre essa importância de ajudar os pais nesse início, nessa primeira infância, né? E o quanto nós psicólogos tínhamos a oferecer, né, enquanto conhecimento de desenvolvimento, né, conhecimento do desenvolvimento, tanto o desenvolvimento cognitivo, emocional, enfim, o quanto nós poderíamos ajudar a que a parentalidade fosse vivida de uma outra forma. E isso falando, né, a gente está falando de uma educação completamente tradicional à época, né? Uhum. E hoje o que a gente vê? Hoje a gente vê pais sentindo a necessidade de criar essa repetição de uma educação tradicional, né? Porque de fato não serve mais para o mundo que a gente vive hoje, a educação que a gente teve, por exemplo, né? Não serve no sentido assim, de todo não serve, né? Algumas coisas a gente traz, mas a gente tem já uma visão um pouco mais crítica sobre o que fazer com os nossos filhos, né? Eu acho que meus pais não tinham muito essa crítica, eles só repetiam e era aquilo que fazia, enfim.
E aí fica uma falta, porque assim, se eu não posso fazer, né? Se eu não quero fazer como era antes, então o que eu vou fazer? E aí, às vezes, acaba indo para o outro lado, né? Que você quer sair do autoritarismo e vai para a permissividade. Então, a gente encontra muitos pais que esperam alguma coisa da criança que ela não pode dar enquanto período de desenvolvimento, e a gente precisa alinhar essas expectativas, né? E até falando um pouquinho sobre o nome orientação parental, lembra que quando você me mandou lá a sugestão da live, você botou aconselhamento, e eu fiz questão de trocar, porque é justamente isso, né? A gente hoje vê mães que fizeram, por exemplo, a formação que eu fiz em disciplina positiva e que fizeram um blog e que ajudam muitas outras mães a repensarem, né, a educação dos seus filhos. A gente vê psicopedagogas, outros profissionais também entrando, né, nessa área, se intitulando como educadores parentais, né, fazendo mentorias de educação parental. Mas a gente vê muito essa coisa assim do que você falou, assim, é uma distribuição de regras, né? Então agora você tem que abaixar na altura do seu filho, falar com uma voz, com um tom de voz X, usar as expressões Y, e você vai ter o resultado X, o que né, normalmente não acontece. Primeiro que o pai não necessariamente tem esse instinto de abaixar o temperamento para isso. E segundo que o filho, do outro lado, também pode ser que seja um temperamento que não é disso que ele precisa, né? Então, eu acho que nós, psicólogos, temos capacidade de ter esse olhar singular, né? Para aquela relação, para entender como é que é a história de vida daqueles pais, como é que eles viveram, né, como filhos e o que eles escolhem agora, né, para fazer com os próprios, né? E de que forma, é claro que a gente orienta, né? Por isso que a orientação parental é um trabalho nesse sentido um pouco mais diretivo, porque a gente tem estratégias, ferramentas educacionais que a gente, por exemplo, eu sou gestalt terapeuta, né? Então eu escolhi uma abordagem de estratégia educacional que falasse um pouco daquilo que eu acredito, né? Que conversasse com a gestalt terapia, né? Então a disciplina positiva, ela fala em muitos aspectos a mesma linguagem, do respeito, né, do entendimento do ser como um ser, da criança como um ser ativo no mundo, enfim. Então, a gente escolheu, a gente que eu falo porque eu e Fabrícia estamos construindo um caminho, né, nesse sentido de brigar pela orientação parental dentro da psicologia. Desculpa, gente. E é um caminho que é quebrar um pouco desse movimento de ditar regra para a vida dos outros, né? Eu acho que você fala uma coisa que é importante, que é assim, quando eu sou uma mãe que tenho disponibilidade, enfim, e saio por aí pegando, lendo a respeito, uma leitura simples. E aí eu tenho, né, assim, existem vários livros a respeito tanto de educação positiva, quanto tem aquele outro também, Crianças Francesas Não Fazem Birra, ou algo assim do gênero. Enfim, a gente tem vários livros a respeito de várias coisas por aí. Só que um livro vira um manual, na maioria das vezes, né? Que é exatamente isso que você está dizendo. E sem criticar os livros, eu acho que todos os livros são importantes, mas tem uma coisa que, assim, quando leitora, leio, a gente lá no colégio já aprende isso, interpretação de texto. O mesmo texto pode ser interpretado muitas vezes de uma forma ou de outra, dependendo da minha história, dependendo da minha relação com meu filho. E aí, quando você fala isso, me lembra de uma vez que eu fui conversar que eu tenho um grupo lá de uns pais que todo mundo tem filho ao mesmo tempo. Então é legal porque todo mundo vai conversando sobre esse desenvolvimento que, obviamente, um desenvolve mais uma parte, outro desenvolve uma outra, mas a gente vai passando pelo mesmo período, né? Desfraude, todo mundo igual, alimentação e etc.
E aí, uma vez, um tava falando sobre, perguntou sobre a questão de palmada, o que as pessoas achavam sobre palmada, e algumas pessoas falaram, ai, de vez em quando não dá. Outras pessoas, não, mas é difícil. Mas eu percebo que quando eu me exalto é que eu tenho a vontade de, às vezes, ir para alguma coisa mais física. Não se trata só do que a criança faz, mas de como eu estou durante o dia e etc. É um grupo super legal. E aí, alguns leem muito sobre educação positiva, etc. E aí eu estava falando a respeito disso, né? A coisa do... Que às vezes a gente confunde o que está ali na educação positiva, que é aquela coisa do, não, você precisa baixar, falar calmo com a criança, ficar na altura da criança e etc. E acho isso tudo lindo, fantástico. Só que no dia a dia, a criança às vezes precisa de limite. E limite não pode ser dado por um igual. Vira briga, né? Briga mesmo. Que nem criança quando no parquinho disputando brinquedo. Sim. Só que você sendo pai, você não pode ser a outra criança no parquinho disputando brinquedo. Você precisa se comportar tal como pai. E o pai, às vezes, precisa estar mais alto. E simplesmente o fato dele estar mais alto, ele já dá essa sensação de imposição. E para você colocar uma regra, fazer uma educação, é melhor que você se levante e se coloque no seu lugar e coloque uma regra do que você continue na mesma altura, discutindo com a criança, a ponto que você precise ir para algo físico. Né? Porque quando a gente precisa de uma palmada, geralmente é porque a gente está infantilizado também. A gente se sente ameaçado por aquela criança. E aí você quer impor fisicamente alguma coisa àquela criança. Só que eu posso impor algo fisicamente sem a violência. E sem a violência seria isso. Eu vou me levantar, vou ficar no meu lugar e eu vou dar uma regra. É isso e acabou. É aquilo e acabou. E, obviamente, cada um dentro do que é para cada um. Né? Esse outro dia mesmo, a gente estava aqui conversando e alguém, a pessoa que trabalha aqui comigo virou e falou assim, é interessante porque você nunca força eles a comerem. Se eles deixarem alguma coisa no prato, você deixa. E eu brinquei e falei assim, é a minha realidade. Eu sei que eu vou ter comida para o jantar. Eu sei que ele não precisa comer tudo agora. Sim. E aí eu escolho a minha luta. Se ele está me dizendo que ele não precisa dessa comida agora, eu preciso aceitar que ele não precisa dessa comida agora. Porque eu preciso aceitar que ele é capaz de entender o organismo dele. Sim. Se eu fico forçando, o que eu vou estar dizendo isso para ele? Não, você não sabe nada a respeito de você, meu filho. Quem sabe sou eu. E nem o quanto você precisa comer ou não, quem sabe sou eu. Então você vai comer porque a mamãe quer e acabou. Então, assim, e já precisa, não pode, que nem minha filha, que come lá o negocinho da planta, né? O cascalho que tá lá na planta, tem mania de enfiar na boca. Isso eu preciso dizer para ela que ela não pode fazer. Sim. E que ela tem que parar, mas não adianta, ela continua fazendo. E eu continuo brigando. Né? Várias pessoas te perguntam, e por que você não tira? Eu falei, gente, não adianta. Se eu tirar, ela não aprende. Então, assim, Paula, eu acho que é bem complicado isso, né? Porque se eu pego no manual, o manual vai me dizer assim, não, você precisa, às vezes, dar uma incentivada na alimentação. Mas o que significa uma incentivada na alimentação? É obrigar a criança a comer? Ou é dar comida legal, gostosa? Mesmo que ele não queira comer o verdinho, manter o verde no prato. O que é o incentivar? No livro está escrito só incentivar. Sim. E como eu interpreto incentivar, eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Do estar no fenômeno, estar com a pessoa, estar no caso a caso. Sim, sim. E interessante isso que você está falando, que eu já peguei assim, situações esdrúxulas, por exemplo. Na disciplina positiva, eles falam sobre a diferença de encorajamento e elogio. Né? Os benefícios do elogio... Eles não focam muito o benefício do elogio, eles focam o malefício do elogio e o benefício do encorajamento. Né? E aí você vê, né, pessoas dividindo-se na internet que não se pode elogiar os filhos. O que é um absurdo enorme. Né? Como assim a gente não pode espontaneamente elogiar... inclusive, pedir que a gente vá contra uma natureza nossa, né? Nós achamos nossos filhos lindos, maravilhosos, eles fazem tudo
né? Então, agora, se eu pego uma família com uma criança insegura, né, com pais com uma necessidade acima do normal de elogiar e que ela não está sendo encorajada, eu vou fazer um trabalho para a gente diminuir de um lado e focar no outro, né? Mas tem gente que chega aqui no Instagram para falar que você não pode elogiar o seu filho, que para mim você pega uma mãe introjetiva que vai levar isso a ferro e fogo, né? É quase um pecado você incentivar que uma criança não seja elogiada pela sua própria mãe, né? Como eu também já peguei casos em que uma amiga psicóloga que também trabalha também nessa área, veio uma pergunta para ela naquelas caixinhas de pergunta dizendo que tal pessoa diz que não pode cantar parabéns e que viu ela cantando parabéns para o filho. Aí eu, nessa hora, eu falei, gente, de onde surgiu, né, isso? E aí tinha surgido do seguinte sentido, de que você parabenizar, você está levantando, como um elogio, né? Você está hipervalorizando aquela criança. Falei, gente, mas brincar é um movimento natural, simbólico, inclusive. A gente simboliza algo, né? Ali no bater palma, a repetição da criança, é um processo de desenvolvimento. Piaget vai dizer, né, a importância disso. Então, a gente vê uns absurdos assim falados que leram no livro ou que escutaram em algum lugar e são repetidos dessa forma. E Gente, aí... olha, eu estou muito feliz de ser muito ignorante nesse assunto, porque você está falando isso, a Cris está dizendo aqui que já ouviu isso. Gente, eu canto parabéns para meus filhos, eu acho que assim, não toda hora, mas assim, parabéns com eles, não para eles, mas com eles o tempo todo, porque eu acho que é a primeira musiquinha que eles curtem bater palma, Sim, né? E sim. faz um sentido, e tem a coisa do carinho em volta do bolo, da casa da avó. Gente, eu ainda bem que eu não escutei isso, porque, Ó, olha, não pode bater palma porque vicia a pessoa em elogio. Gente, isso é um tremendo absurdo, né? Um tremendo absurdo. olha, então eu vou ensinar outra coisa para vocês que eu aprendi outro dia, que uma professora ensinou, que ela falou que se a gente vai, né, para os orientais, a gente sabe que a mão tem todos os pontos, né? De energização e etc. do corpo. Todos os órgãos estão aqui. Né? Então Aham. ela brincou com a gente falando que bater palmas é a ginástica do preguiçoso. Então, quanto mais você bate palma, mais você estimula seus órgãos e seu metabolismo a seguir. Então, olha só, essa é uma nova introjeção para vocês. A partir de hoje, está todo mundo liberado a bater muita Bater palma palma o dia para os inteiro. filhos, com os filhos, porque é o exercício do preguiçoso. Você vai acelerar o seu metabolismo, então vamos bater palma, gente. E tem aí no que você falou também da tua filha mais nova, né? A questão da criança antes dos 2 anos, e a gente pega alguns pais que querem uma estratégia milagrosa e que não vai ter antes dos 2 anos, você vai ter que ser consistente no dizer não. Você vai ter que dizer não 10 milhões de vezes para aquela criança, aos poucos, introjetar. Quando depois que ela, né, passar entre os 2 e 3 anos, ela já vai começar a entender, né, pela repetição, pela constância, de que aquele cascalho, né? E às vezes você pode até deixar um pouquinho ela botar o cascalho na boca para ela sentir a consequência natural do cascalho, do gosto do cascalho horroroso Ela na boca. gosta, pior é Né? isso. Mas a gente fala aí também de deixar a criança experimentar uma consequência natural controlada, né? Sobre as próprias escolhas. E a gente, às vezes, tem que quebrar um pouco dessa expectativa. Mas você vai ter que dizer 10 milhões de vezes. Não existe uma fórmula mágica ou um castigo lá daquela babá do programa, né? Que vai deixar 3 segundos de castigo e isso vai resolver. Isso vai resolver. Skinner já dizia por que resolve, né? Mas isso não ensina, isso interrompe. Então, a gente tem que entender o que espera dessa criança. Interromper o comportamento ou ensinar alguma habilidade de vida, né? Sim. Então, E isso é muito difícil, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente está ensinando para a criança compreende, às vezes, como uma brincadeira, né? Por exemplo, meu filho agora está fazendo desfralde. Tá, agora é ótimo, né? A gente já está, sei lá, quantos meses que a gente está nessa.
Só que é engraçado que aí a gente fica assim, meu marido fica, gente, mas ele nunca vai parar de fazer xixi fora do pinico, não sei o quê. E aí eu comecei a olhar pra ele e falei assim, mas presta atenção, na verdade ele já está desfraldado. Porque a gente sai com ele, ele não faz xixi na rua. Não é incrível isso? Ele não faz xixi quando ele tá na rua, ele não faz xixi quando tá na casa dos outros. Agora, quando tá em casa, realmente, às vezes tá assistindo tela, né? Vendo televisão. Aí ele vai e faz xixi. Mas assim, você já reparou que é o que ele faz exatamente depois que ele faz xixi? Ele espera a gente perceber e sai correndo pela casa morrendo de rir. A questão é o que isso se tornou. E aí é o que a gente precisa rever. Como que a gente vai fazer isso? Porque é tão difícil. Às vezes é tão difícil educar uma criança e ao mesmo tempo que você precisa educar e dizer não, a criança te olha, pelo menos meu filho faz muito isso, com aquela carinha de safadinho. E começa a rir, dar aquelas gargalhadas que você fala, gente, como que eu vou educar agora? Sim, Se isso e é você tão reforça, gostoso, né? isso passa, e isso... Ah, eu quero mais essa gargalhada. Então, assim, é tão difícil isso. Eu sei que ao longo prazo eu tenho que corrigir isso, a gente vai ter que corrigir isso, mas tem algo que, assim, é muito difícil para os pais, e se a gente não olha individualmente, como você tinha falado, se a gente não percebe o fenômeno, a gente automaticamente enfia um rótulo naquela criança, né? Aquela criança, olha, uma criança que tem dificuldade de com os órgãos excretores, nananã. Uau, não é tudo isso, né? Então, assim, é a diferença de algo que eu vou ler e a diferença de algo que eu vou perceber e algo sobre essa família também, né? Assim, e aí eu acho que quando eu coloquei ali a terapia de família, é que assim, você ainda brincou comigo uma vez, né? Quando eu falei o negócio sobre o adolescente, você falou assim, mas isso é orientação parental. Né? Então, assim, eu tenho um público dentro do consultório, e na sua grande maioria, assim, muitas mães e pais, alguns na primeira infância, alguns na adolescência, e é natural o cliente trazer isso para a sessão, trazer a angústia frente ao desenvolvimento do filho. Né, assim, de ficar angustiado mesmo, angustiado se é um adolescente com a roupa, com o grupo que anda e etc. Se é uma criança, o desenvolvimento da criança, por perceber que, sei lá, uma criança de 2 anos já sabe o abecedário todo, meu filho mal fala. Né? Então, assim, quando a gente está dando consultório, tem metade do ponto seria escutar essa angústia e trabalhar a angústia. Outra metade seria compartilhar um pouco aquilo que a gente sabe a respeito do desenvolvimento humano. Então, quando você fala isso, mas isso é orientação parental, e isso eu acho que é interessante. O que faz, às vezes, as famílias virem para buscar uma terapia de família, né? Achando que esse tipo de coisa precisa, que a criança, principalmente uma criança muito pequena, que a criança precisa estar na sessão, ou até mesmo ir buscar uma terapia de criança infantil, sei lá, porque a criança está com uma dificuldade de aceitar o próprio cocô, então a gente vai literalmente numa terapia, ao invés de antes buscar uma orientação, por ser realmente uma possibilidade, uma falta de orientação. Então, eu queria que você me dissesse em que momento a orientação entra e em que momento é importante encaminhar para uma terapia processual, de fato. Sim. Eu acho que isso acontece por alguns motivos. Então, eu acho que, geralmente, esses pais, principalmente de crianças ali até os 7, 8 anos, eles vão buscar... Eu não sei se chegam muitos com criança pequena para terapia de família, para você, se é um número grande. Chega, mas não é o maior número. Não é o maior número, imagino. Geralmente, pais, quando vem para a família é porque tem filho pequeno. Geralmente é porque tem filho pequeno. Sim. Tá? Então, adolescentes não. Eu acho que ou esses pais vão buscar a terapia infantil, ou esses pais vão buscar a terapia de família quando eles entendem que quando esses pais têm a consciência de que eles fazem parte desse processo, eu acho que eles vão para a terapia de família. E quando eles... Na verdade, eles aparecem na terapia de família depois de algum tempo na terapia infantil. Infantil, pois é. A grande maioria, sim. Fica, sei lá, 2 anos na terapia infantil e fala, não resolveu, então vamos pra terapia infantil. Não resolveu, isso. Então, assim, tem um movimento deles entenderem que aquela criança precisa ser consertada, né?
E também tem um movimento de eles não conhecerem esse trabalho de orientação parental, porque a gente não mostra, né? Como psicólogo, a gente não se coloca nesse lugar. É quando que você ouviu alguém falar sobre orientação parental de uma forma, assim, né, assumindo esse papel? A gente não tem mesmo. Os psicólogos ou fazem a orientação dentro da clínica infantil, né? E aí na clínica infantil a gente faz orientação, sempre fez, né? A gente traz os pais para as sessões só dos pais, a gente traz para as sessões onde vem a família inteira, então a gente faz orientação ali, né? Mas eu acho que também tem uma falta de conhecimento de que existe esse espaço, né? De que existe esse trabalho. E aí tem pais que realmente não querem lidar com aquilo que é deles, com a responsabilidade deles, e primeiro vai levar a criança para terapia infantil, não deu conta, e aí vai para terapia de família. Eu acho que a orientação aí não entra justamente porque não tinha quem se colocasse nesse lugar, né? Uhum. Mas eu acho que a orientação, ela entra e ela pode ajudar quando os pais têm, primeiro, quando eles conseguem ter essa consciência de que eles são parte importante do processo, né? E quando isso acontece, eles buscam, e quando talvez eles busquem direto a terapia de família, eu acredito até que tende a funcionar mais, a ser mais rápido o processo do que aqueles pais que não se responsabilizam, né? Então, quando eles buscam e a gente começa o processo, eu percebo mudanças muito positivas, né, para a criança. O resultado para a criança é um resultado muito bom, porque eles são, se a gente olhar na teoria sistêmica, os pais têm uma força muito maior naquele sistema do que aquela criança, né? Com certeza. Então, se a gente promover mudança ali, a gente promove mudança no sistema todo e a criança só se beneficia disso. Não é que não vai ter espaço. A criança ainda não tem força suficiente para implantar uma mudança tão grande familiar. Quando existe algum aspecto familiar que precisa ser visto, é muito mais proveitoso e efetivo, definitivamente, se a gente trabalha com os pais. E eu não sou contra a terapia de infantil, tá? Queria só pontuar isso. Mas eu acho que a terapia infantil, ela é para alguns casos. Sim. E não todos os casos. E aí eu acho que a gente cai numa coisa né, assim, de um lugar, às vezes, onde os pais não se responsabilizam por isso, né? Então, por exemplo, como eu falei há pouco sobre a questão do desfraude do meu filho. Né? Então, eu poderia dizer assim, olha, ele tá com muita dificuldade de desfraudar. Não, a dificuldade não é dele. A dificuldade é nossa. E geralmente acontece esse escape do xixi quando? Quando eu tô muito preguiçosa e tô a fim de ficar sentada no sofá, ao invés de levantar e ir lá, levá-lo no banheiro, onde quer que seja. De ajudar Né? ele Agora, a ter quando a gente está na consciência. rua, a gente fica mais atento, né? A gente relaxa Sim. menos. E aí, com isso, também tem menos escape. Então, é claro, assim, ele ainda não tem a capacidade de virar e falar assim, mamãe, olha, xixi, preciso fazer xixi, vamos lá, me leva no banheiro. Não, não é dele ainda isso. Mas isso é importante a gente ficar atento e prestar atenção, porque seria muito fácil eu dizer, olha, meu filho não consegue. E não prestar atenção no como que eu estou agindo, como que a minha família está agindo, meu marido, eu, né, minha mãe, quem quer que fique com ele durante algum momento, como que estamos agindo para que isso aconteça. Não, a culpa é dele, a responsabilidade é dele. Mas, gente, ele só tem 2 anos e meio. Quanta responsabilidade você coloca numa criança de 2 anos e meio? Né? Então, porque não come direito, porque não... Então, assim, são coisas que realmente, quando você coloca isso, dentro da terapia de família, é bem interessante que vem todo mundo. E muitas vezes eu falo, olha, na próxima sessão eu só quero casal. E Sim. quando a gente começa a trabalhar o casal, aparecem tantas coisas que faz todo sentido aquela criança estar com aquela sintomática para ocupar espaço, para chamar atenção, para desviar a atenção deles de uma crise, de alguma coisa que esteja acontecendo que esteja deixando eles mais nervosos, né? Então, assim, agora na quarentena, quantas mães e pais vieram comentando sobre isso, né? Sobre uma dificuldade da ansiedade da criança. E realmente, a criança tem sua ansiedade, claro que tem. Se a criança já conhece parquinho, passar 4, 5 meses dentro de casa, é muito ruim.
Mas a ansiedade maior está em nós também. Em nós adultos, porque é cansativo ficar o dia inteiro com criança berrando, com criança você precisando se concentrar. Então, é interessante quando eles descem no parquinho, se cansam, voltam, dormem e você consegue trabalhar. Sim. Eu estou falando isso tudo só para a gente entender assim, que existe o lugar da terapia de família, né? E existe o lugar da orientação. Mas eu acho que a orientação, pelo que você está me dizendo, entra bem num lugar assim informativo e talvez até uma porta de entrada de uma definição se realmente é falta de informação, porque às vezes né? Ninguém nasce sabendo e cada vez menos a gente sabe menos, porque cada vez menos a gente participa do desenvolvimento do filho da vizinha, do filho da irmã, né? Então a gente é desinformada sobre isso. Ou se é algo emocional. E aí, sendo algo emocional, partiria-se então para terapia, ou de família, ou infantil, ou individual de um dos pais. É mais ou menos isso que eu estou entendendo, só para você me. A gente vai um pouquinho mais além da informação só. Né? Por exemplo, a gente fala sempre que a orientação ela é um recorte. Ela é um recorte do papel parental. O que está naquele escopo, ainda que seja um escopo emocional, né? Ainda que seja um escopo de psicoterapia, a gente vai entrar naquele recorte. Né? Quando extrapola aquele recorte, como eu já te encaminhei casos de terapia de casal, né? Como eu já indiquei casos de crianças para terapia individual, por exemplo, quando a gente esbarra em uma família muito tóxica e que essa criança vai se beneficiar com um espaço, né, terapêutico, a gente indica, às vezes faz até junto. Então, a gente entra na parte emocional, mas a gente entra num recorte. Né? Por exemplo, eu já tive mães que me procuraram e que a gente optou por dar continuidade como psicoterapia individual, porque ali eu vou conseguir ajudá-la no informativo, né? Eu não deixo de ser uma orientadora parental numa psicoterapia individual, mas eu não tenho aquele recorte tão restrito, né? Quando a gente faz orientação parental, tem toda uma metodologia de início, meio e fim que vai olhar para esse recorte. Acho que é isso, assim, essa é a diferença. Sim. E aí, geralmente, como tem essa metodologia, a orientação parental você costuma fazer contratos por tempo, de processo, do tipo, vão ser tantas sessões, ou costumam ser tantas sessões. Obviamente, eu sei que durante o processo pode aumentar para um lado ou diminuir, né? Uhum. Mas, assim, geralmente você faz contratos fixos com essas pessoas, já que entra quase como uma psicoterapia breve, né? Porque é focal. Eu vou trabalhar isso com vocês. Qualquer outra coisa que saia disso, a gente talvez vai precisar de um outro profissional. Sim, a gente não coloca isso definido como contrato. A gente no contrato explica que é um processo breve, que é um processo de curto a médio prazo. Não como a gente bota no contrato, que é de médio a longo prazo, uma psicoterapia individual. E a gente não define tempo, mas a gente define que é algo que é um processo mais curto. Então, geralmente, a gente começa uma vez na semana, e a gente fica ali uns 2, 3 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e a gente começa a aumentar a distância entre as sessões de 15 em 15 para que aqueles pais possam... Porque o nosso trabalho é em prol da autonomia daqueles pais, daquela família, né? Então, a gente vai espaçando as sessões para que eles possam experimentar e para que eles possam criar sozinhos. E aí, depois de um tempo, a alta. Mas a gente entende que é um processo breve mesmo. Sim. Bem, eu não sei se quem está assistindo tem alguma outra dúvida, alguma outra pergunta, mas, enfim, eu vou continuar aqui, mas vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas se vocês quiserem. Mas eu fico te escutando e eu fico assim, tem uma gama bem importante e um mercado bem importante para ser... Eu vou colocar como reconquistado, né? Não que isso já tenha sido de fato
dos psicólogos, enfim, mas um mercado onde precisa ser informado da importância de onde buscar, né, essa orientação, porque, como a gente já falou anteriormente, o que mais me preocupa, como eu falei sobre o fato que aconteceu comigo, é o quanto, de alguma forma, também sair vomitando informação ou sair entregando uma coisa sem esse cuidado emocional com os pais e, enfim, o quanto isso provoca uma ansiedade exagerada, né? Assim, eu, pelo menos na terapia individual, eu já recebia inúmeros pais que chegavam se auto-intitulando péssimos pais e não percebendo tudo que eles já tinham dado de benéfico para os filhos. Né? Como se fosse assim, então se a culpa de tudo é dos pais, né? Eu acho que a gente tem a outra polaridade, né? Então, se a culpa toda é dos pais e hoje meu filho não se desenvolve bem no colégio, se meu filho é dependente químico, qualquer coisa, então a culpa é 100% minha. E eles trazem para si uma responsabilidade que, mais uma vez, tira a força do filho. Né? Porque se a culpa é minha, do meu filho ser dependente químico, eu tiro dele a possibilidade de ser um outro sujeito e de fazer escolhas, né? Então, a culpa é só minha. E é interessante quando eu começo a trabalhar isso com os meus clientes no individual, do quanto eles começam a se dar conta de tantas outras vezes que eles tiraram a força do filho numa escolha. Se colocando nesse lugar do eu decido, eu tenho que... A responsabilidade é minha. Né? Então, assim, eu me lembro que eu já escutei uma vez uma cliente falando assim, não, porque meu filho, minha filha, não podem morar sozinhos. Eles têm que sair de casa casados. E aí eu questionei, mas tá, tudo bem, entendo, é uma questão social, mas o que isso acontece em você? Não, porque se eles saem sem estar casados, é a prova de que eu errei. Eu falei, mas seus filhos têm 30 anos. Se eles forem morar sozinhos, é uma prova que você errou. Mas que responsabilidade, né? Porque eles já têm 30 anos, então eles não podem fazer as escolhas. E como isso vai deixando os pais, às vezes, tão rígidos nessa postura, tão cristalizados nisso que você vê, filhos de 30 anos. E ela ainda precisa provar algo ao mundo de que ela acertou ou que ela errou. Sim. Já estão criados, já são pessoas. Nessa idade, inclusive, já era mãe, né? Então, o que é isso que, de alguma maneira, a sociedade, a gente, enfim, tantas pessoas vão construindo em cima dos pais, e eu acho que cada vez mais, porque quando eu vejo pessoas falando sobre o que leu no livro, a responsabilidade dos pais e etc., a minha grande preocupação é essa, porque se eu me dou dessa forma, se eu coloco tantas regras hoje para os meus filhos em cima de mim, né, como se eles não pudessem nem escolher se prefere assistir Pocoyo ou Bita ou Galinha Pitadinha, e eu coloco o que eles devem assistir, e coisas simples, e coisas bobas, gente, porque a coisa acontece dessa maneira, né? Começa por aí. Sim. O que vai acontecer lá na frente? Eu não sou capaz de ser tão responsável assim por eles. Não sou mesmo. E para mim, é a velha história do eu crio um filho para o mundo. Mas é um filho o quê? É um filho que não sabe fazer escolhas? É um filho que não pode fazer escolhas? É um filho que não sabe o que é hierarquia? É um filho que não sabe escutar um não, mas sério? Mas rígido? Que não reconhece que o ato que ele faz tira o outro do sério? Porque eu tenho que o tempo todo falar de maneira calma e tranquila e jamais berrar com meus filhos, porque eles precisam ser boas pessoas. Eu não sei se isso transforma pessoas em coisa boa. Sim.
né? Porque se ele não reconhece regra, se ele não reconhece limite, se ele não reconhece que os atos dele são capazes de provocar sentimentos ruins nos outros também, me parece mais irresponsável, ele vai ficar mais irresponsável, na verdade, né? Sim. A minha sensação. E eu não estou dizendo que tudo bem palmada, tudo bem berrar, tudo bem xingar, não é isso, tá? Assim, na verdade, a gente também tem que levar em consideração que a parentalidade é uma relação, né? Então, essa mãe super calma, que não vai dar conta dos próprios sentimentos, das próprias emoções de descontrole, né? Ela também não tá de uma forma confortável nessa relação, né? Então, se a gente fala uma mãe que tem por ideal amamentar até os 3 anos, mas quando chegou aos 2 anos e 1 mês, aquilo já está fazendo mal a ela, a gente tem que questionar, né? Que ideal de amamentação é essa? Né? Para que você está amamentando? É para você, para o seu bebê, para o mundo? O que isso fala de você quando você me disse que uma mãe acha que ela falhou porque os filhos não saíram casados? Muito provavelmente isso fala dessa mãe de uma necessidade de atender um mundo, né? De uma necessidade de estar como o mundo espera dela. Então, isso fala... E aí a gente entra nessa questão no individual, no emocional, quando a gente pergunta para ela, assim, mas o que isso fala de você, do seu movimento? Né? O que isso... A gente buscando os padrões, e aí provavelmente a gente já tem um histórico de outros padrões, né, de dependência da opinião alheia, né? E a gente entra nessa questão focada na parentalidade. Né? Então, entender que como não ser perfeito também, né? Sim, porque quando eu... E aí eu deixo isso muito claro, eu gosto de deixar isso muito claro no meu Instagram pessoal, porque no meu Instagram pessoal eu falo com mães e com pais, né? A gente tem 2 Instagrams. Eu tenho o Orientando Famílias, que até os psicólogos daqui eu gostaria de convidar, né? Para quem quiser conhecer, porque é onde a gente fala sobre orientação para psicólogos, a gente montou um curso para psicólogos, enfim. E no meu eu falo direto com as mães. E eu tenho muito cuidado para não dar essa impressão de que minha vida é perfeita. Né? De que eu não grito. Eu grito com os meus filhos, tem hora que eu grito, porque eu fico nervosa. Hoje de manhã a gente já estava atrasada para a escola e, enfim, eu sobe rápido no carro, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, obviamente eu me descontrolo. E tem momentos que minha filha às vezes me fala, mamãe, eu tomei um susto. Eu falei, desculpa. A mamãe ficou nervosa. Então vamos combinar. Quando você vir também que a mamãe tá ficando um pouco nervosa, você pode me avisar? Né? Então, assim, de nós sermos o termômetro de cada uma, né? E do momento em que eu falo, filha, a mamãe errou, mamãe se exaltou por isso, isso e isso, eu mostro para ela que é humano errar. E que errar faz parte do processo de aprendizagem, né? Que eu vou tentar ser melhor da próxima vez, mas que errar faz parte. E que ela também já pode contribuir, né? Sim, e o quanto isso tem benefício na autoestima. Sim, porque se a gente espera que a gente vá acertar o tempo todo, a gente não se dá a chance de errar. E isso mexe na autoestima lá com 7, 8 anos que ele estivesse comparando com os outros na escola. Então, e como? O quanto isso vai num crescente, né? E perfeição eu acho que nem existe, na verdade. Eu não acho que existe. Não, eu acho que a mãe... E o quanto isso também é estranho, né, Fabiana? Porque quando você foi falando, a primeira coisa que a gente aprende lá na faculdade é sobre mães esquizoides, né? E são mães muitas vezes que, assim, não trazendo rotulação para ninguém, mas fala sobre essa mãe que não demonstra o sentimento adequado, que manda mensagem dupla. E se eu tô tentando me controlar, isso é, se eu tô com raiva e fico tentando controlar minha raiva e viro pro meu filho e falo, tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Tô relaxada, tô bem. O meu filho não vai saber se isso é, de fato, um relaxamento ou se isso é uma raiva. E eu gosto, às vezes, de uma conversa, por exemplo, com um autista que ele precisa dessa clareza das emoções, né, no outro, porque ele realmente não entende, ele não é uma coisa natural para ele precisa ler a emoção do outro, né? E quando a gente está falando disso, é tão interessante que é a hora que a gente começa a perceber que a gente vai mentindo o nosso sentimento, vai mentindo, porque você finge, o autista aponta, né? Ele fala, mas você tá parecendo com raiva.
Aham. Porque o autista, ele não fica só com o que está sendo dito, né? Ele fica com... Ele lê aquela imagem e para ele aquilo não foi o que ele aprendeu, que aquilo dali é alegria. Aquilo dali não é alegria, aquilo é raiva, dente, isso daí é raiva. Já uma Aham. criança que não é autista, né, assim, ela, na verdade, vai ficar um pouco... Ela fica confusa, ela não tenta ler de verdade. Ela vê que aquilo não parece alegria, mas se ele está dizendo que é alegria, então deve ser alegria, então eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo. Só que aí depois vem uma punição enorme, porque, na verdade, a mãe não pôde ser autêntica lá no início, porque tem que ser calma, tem que fingir que é calma, tem que ser na paz. Isso aqui às vezes irrita. E se você Sim. consegue mostrar que aquilo está te incomodando desde o início, o berro não sai, né? Não Sim. precisa disso tudo. Sim, sim. Mas eu E posso ser honesta com meu filho. E aí eu acho que sim. tem isso que às vezes as pessoas confundem, né? Então, assim, se é positiva, eu tenho que ser sempre positiva. Não, você pode ser negativa, você pode ter raiva, mas você pode dizer pro seu filho: filho, isso Sim. está me dando raiva, isso está me incomodando. Sim. Você pare agora. Você pode É, dizer isso. e o que a Mas gente fala você muito. precisa dizer de maneira sem ser berrando, sem ser jogando tudo na parede, né? Sim. Eu acho que é isso que é a diferença. E isso confunde mesmo. A gente fala muito de parentalidade consciente, não de parentalidade positiva ou perfeita. Você precisa estar consciente, né? Então, por exemplo, hoje de manhã o elevador não estava funcionando, eu já estava atrasada, porque eu tinha que me arrumar antes, porque eu já cheguei em casa 9, atendi 9, 10 e 11 a gente tinha live, então já tinha que estar arrumada e tal. Então, me atrasei para a escola e aí, óbvio que foi estressante. Entra no carro, não sei o quê. Eu usei disciplina positiva? Óbvio que não. Mas chegou na hora das minhas filhas entrarem na escola, que uma recuou, né, e que a outra também viu a irmã recuando, já estava com medo. Eu usei todas as estratégias que eu conheço para que elas entrassem de uma forma confiante, né, encorajada. Então, eu acho que quando a gente fala de orientação parental, a parte que a gente ensina a estratégia é até menor, né? A parte educacional é até menor do que a parte emocional, no sentido que, às vezes, na maior parte das vezes, a gente encontra pais, mães, que já leram todo o livro de disciplina positiva, por isso que nos procuraram, né? Mas que não sabem colocar em prática. Mas por que não sabem colocar em prática? Porque isso passa por elas, né? Passa pelas próprias dificuldades, pela desregulação emocional. Você precisa ser o regulador. Nós somos os reguladores externos das crianças e a gente precisa fazer esse trabalho por um bom tempo, né? Mas se a gente já não Exatamente. tem isso nosso, se a gente já não consegue se regular, como é que a gente vai fazer isso para a criança? É. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante, que eu vou responder, mas eu vou também deixar para você responder, lembrando que a gente tem mais 5 minutinhos. Tá, Que isso é quase tema para uma nova live, tá, Dani? tá. A Dani é a pessoa que perguntou. Que ela pergunta sobre a questão de separação e divórcio muito cedo em relação à idade da criança, né? Antes da criança completar 1 ano de idade. Se a criança percebe que os pais se separaram, se isso é pior ou melhor do que... Se é melhor ou pior se separar antes ou com a criança mais velha. Como lidar? E aí eu só vou responder uma coisa, Dani, que eu acho que é importante, que é uma das coisas que eu falo para todo mundo, né? Assim como eu estava dizendo sobre a autenticidade, a gente é gestalt terapeuta, a gente trabalha com a importância da autenticidade, com a importância de ser honesto com os sentimentos, com aquilo que está vivendo. Se você não está feliz, seu filho sabe, ele percebe, e não tem nada pior para uma criança ou para um adulto ou para qualquer pessoa conviver com alguém que não está feliz, que não é feliz. E principalmente que está fazendo isso em prol de mim. E se tem algo que eu posso te garantir toda criança gostaria de ter pai e mãe juntos, sim. Mas pai e mãe juntos, felizes. Sim. Pais e mães juntos que não se suportam, que aquilo está bem ruim, que tem muita história por trás, muito, muito não dito, e isso não costuma ser um ambiente bom de se viver. Independente de você ter 1 ano, de você ter 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não é bom de se viver assim. Então, eu geralmente devolvo a pergunta perguntando assim, o quanto para você
é importante estar nessa relação ou o quanto para você é importante sair dessa relação. Faça o que for bom para você. O seu filho vai encaminhar bem por onde você estiver. O mais importante para uma criança é ter pais capazes de falar um bem do outro, mesmo que o outro não esteja presente. E isso é o importante para os filhos. Mais nada. A relação de casal é uma coisa, a relação de pais é outra. Os filhos precisam que os pais se deem bem do ponto de vista de falar bem um do outro, do ponto de vista de se respeitarem. Mas eles não precisam dormir juntos, fazer sexo. Não, eles precisam estar num ambiente bom. Então, a separação diz respeito ao casal, não respeito à criança. Tá? Sim. Não sei se você gostaria de incluir alguma coisa. Sim, gostaria. Eu acho assim, o que a Paula falou é perfeito, né? Enquanto vocês não estiverem felizes, isso passa para a relação com a criança. E às vezes até a ausência de um ou de outro fica maior com o casal juntos, né? Mas para não estar juntos, eu saio de casa. Então, o que a gente sabe da criança de 0 a 12 meses, quando a gente vai buscar lá os princípios da teoria do apego, é que sim, ela está no momento de que está vinculando nas suas principais figuras, que talvez, muito provavelmente, é a mãe, né? E que a perda dessa mãe nesses 12 meses é uma perda, né, mais crítica, né? Mas que também essa segunda figura do pai é uma figura de vinculação importante. E o que eu orientaria nesse caso, eu acho que eu faria tudo o que a Paula fez, faria a mesma pergunta, mas que tivesse um cuidado maior para que essa criança tivesse um vínculo presencial, né, o máximo que puder com essas duas figuras. Porque muitas vezes acaba num movimento de separação, pelo menos inicialmente, dessas figuras, às vezes, se separarem 2 filhos também. Então. Aliás, isso não é bom em nenhuma idade, Sim, né? sim. Não é bom em nenhuma idade, mas se separa do casal e não se separa dos filhos. Não existe separação de filho, né? Sim. Então, pelos filhos, a gente ainda precisa estar presente, mesmo que não more juntos. Sim. Né? Então, é importante a visita com frequência, é importante o passeio sozinho com frequência. Sim. Assim como se morassem juntos ou não. Né? Eu acho que isso é importante. Essa fluidez, né? E não... É muito perigoso, então, né? Assim, a ideia de vou morar em outro país e vai só um. Isso é bem mais doloroso para a criança do que os pais juntos ou separados, né? Sim. Porque, assim, por isso que a idade de 0 a 12 anos a gente sabe que é a idade de um vínculo muito importante para a relação de segurança que ela vai ter pro resto da vida. Então, esse é um período que eu acho que é só tomar esse cuidado, entende? Eu acho que e aí por isso que eu falo que talvez vocês estejam casados, ou vocês, ou o casal, casados, mas ausentes daquela criança, porque a relação não tá bacana. Então, isso também não vai adiantar, né? Sim. Ó, tô bem assustada porque eu tô achando que o Instagram agora tá deixando a gente fazer live de mais de 1 hora. Isso também é uma novidade de hoje, mas vamos lá. No Orientando a gente ganhou esse tempo a mais. Tô achando interessante. Ele ainda não expulsou a gente. Podemos ficar eu só vou ler aqui. Pediram, só para te pedir, para você repetir o seu Instagram, que é voltado para psicólogos de orientação, né? Gente, eu só não tô respondendo porque eu não tô vendo as perguntas, tá? Não tá aparecendo aqui para mim. Orientando famílias. Tá? Tá. No pessoal, orientando famílias. Sim, no meu pessoal tem o caminho para lá também. Isso. Eu acho que é interessante vocês olharem... Quem quer trabalhar com orientação, né, seguir a Fabiana nesse perfil, que eu acho que é um perfil importante. E também, né, quem tiver interesse, fazer uma formação em terapia de família e de casal, porque definitivamente a Fabiana está fazendo agora o curso comigo, traz um olhar amplo para algo sobre casal, sobre a família, que às vezes a gente fica muito restrito, né, numa formação, tanto na formação de atendimento individual, quanto numa formação de atendimento de criança, às vezes a gente fica muito restrito, né? Até uma das críticas que eu faço
que é quando as pessoas falam assim, ah, não, eu atendo criança, mas eu às vezes atendo os pais na sessão de devolução. E aí eu brinco, bem, se a sessão é de devolução, você não atende os pais. Porque uma sessão de devolução, você devolve algo aos pais do que é esperado a respeito da criança. Né? Você vai... O assunto é a criança. Você não tem autorização para entrar nas questões da família ou do casal. E se você assume uma postura de terapeuta familiar, você pode fazer sessões com os pais, onde você, de alguma maneira, acredita que trabalhando esses pais, a partir de uma orientação, a partir de um processo terapêutico de fato, você auxilia o desenvolvimento infantil. Então, são duas coisas diferentes. Então, eu até brinco, às vezes, com os alunos que chegam a mim e que falam sobre isso, porque eu sempre brinco, assim, a devolução você só vai falar sobre a criança. Não acredite que você está atendendo o casal ou a família, porque você não está. Né? Para você trabalhar o casal e a família, você precisa olhar para esse casal, para essa família, e esse olhar é muito mais amplo do que simplesmente olhar a criança e o desenvolvimento da criança, que também é importante, né? E aí, assim, eu convido vocês também a pensarem sobre isso, porque quem quer trabalhar com criança e quem quer trabalhar com orientação parental, eu acredito que ler bastante a respeito de famílias traz informação. Enfim, é uma formação sem fim, né, Fabiana? É uma formação sem fim. E tem sido fundamental o processo de... Eu já estou nesse movimento, você sabe, né? De buscar conhecimento em família já há algum tempo. E agora fazendo a pós-formação com você. E para mim, assim, tem sido fundamental para o meu trabalho. Para mim foi uma formação... eu comecei lá com a Luciana no Dialógico fazendo gestalt, né, de adulto, fiz mais 1 ano e meio de criança, fiz um curso da Adriana Ribas de 1 ano em treinamento infantil, fiz formação em disciplina positiva, fazendo de família, e eu só me sinto preparada, né, madura hoje, depois de caminhar isso aí, de ter esse caminho todo, né, mas sem dúvida a pós-formação em família tem sido fundamental para o trabalho. Que bom. Bom poder Obrigada. participar um pouco disso e participar de alguma maneira, saber que tantas outras famílias vão poder aproveitar isso também, né? A partir da orientação parental e a partir de um olhar sistêmico mais amplo, né? E assim, sistêmico, eu não estou falando só da psicoterapia sistêmica, eu estou falando de um olhar sobre o sistema, que às vezes até para a gente que é gestalt-terapeuta dentro da formação, isso falta um pouco, a gente fica olhando muito o indivíduo, olhando muito selfie, e a gente às vezes esquece de olhar o campo e olhar esse sistema como um todo, essas interações. Então, a hoje, ideia por de uma exemplo, eu já formação nem em família consigo casal mais. é a respeito disso. Hoje, eu falei para você que eu já não consigo mais olhar sem olhar para o sistema. Já não consigo mais, já não dá mais. E é bom que isso não dê, né? Porque eu fico brincando que às vezes a gente fica brincando de fazendo um trabalho tão individualizado que aquilo não vira tão produtivo e não traz essa visão do que a gente estava falando a respeito do divórcio agora. Né? Então, assim, se eu olho só o divórcio, eu fico preocupada com aquela criança, o que vai acontecer com aquela criança, e esqueço de cuidar do todo. Né? Esqueço de olhar para esses pais, de olhar para essa relação que está acontecendo ali, que é de casal, e que também afeta a criança. Então, não, pela felicidade da criança fica aí, mas a que preço isso? Né? E que preço vai ser cobrado também no futuro dessa criança, né? Então, acho que é importante a gente olhar o todo, é importante a gente olhar todo esse sistema e todas essas regras e condutas que existem dentro de uma família, regras que são invisíveis num primeiro momento, a não ser que a gente amplie esse olhar. Né? Então, enfim, esse fundo é tão importante e é importante a gente chegar lá, né? Sim. Bem, Fabiana, queria te agradecer muitíssimo. Obrigada por você a você ter aceito o convite e ter dado a ideia, ter aceito mesmo assim o convite e estarmos aqui. Muito bom voltar a fazer uma live, gente. Não vai ser, eu acho que eu não vou conseguir fazer toda semana, mas eu pretendo fazer talvez de 15 em 15 dias. Tá? Eu sei que algumas pessoas já tinham me cobrado de voltar, mas
E tô, assim como a Fabiana mandou para minha mensagem, vamos falar sobre isso. Estou aceitando propostas assim. Eu quero falar com você sobre isso. Ótimo. Então, mandem. Eu acho que é sempre importante isso. E é um espaço que não é só para me divulgar. Eu quero divulgar, na verdade, a psicologia e tudo que é gestalt terapia e, enfim, e a constelação familiar também, que eu tenho falado pouco aqui, vou começar a falar mais, tem a oferecer para o público em geral. Então, vamos dividir esse espaço com todo mundo. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada a Sigam ela você. lá, tá? Tanto no dela quanto no outro que é para psicólogo. Obrigada, Paula, pelo espaço de estar podendo falar aqui sobre essa área, que é uma área que a gente tem tentado, né, divulgar e brigar por esse espaço mesmo dentro da psicologia. Então, obrigada por ter conseguido aqui divulgar e explicar um pouquinho o que a gente está tentando construir aí. Sim. Tá bom? Obrigada, Obrigada a vocês. gente. Eu não tô vendo mais quem. Eu não tô vendo, gente. Para mim, continua aqui 8 pessoas e parou nos comentários. Mas obrigada a quem estava aí. Eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês, mas qualquer dúvida também é só perguntar lá no meu pessoal. Sim, vai ficar gravado se alguém. Quer dizer, eu acho que vai ficar gravado, eu não sei mais o que o Instagram fez. Vai gravar, Mas, vai gravar. então tá ótimo. Então vai ficar lá e vocês podem ver depois. Obrigada, gente. Bom almoço para vocês. Tchau, gente. Tchau.